Salve Maria, sou missionário, servo Roberto, missionário católico em Itaquá. Minha residência é Itaquaquecetuba, sou de Itaquaquecetuba, sou missionário. Mais de 21 anos que eu me converti ali naquele fervor da renovação carismática. Até hoje eu fui impactado pelo seu Espírito Santo. Tinha sede de pregar, de tocar, de cantar, de anunciar a verdade. Essa é a minha missão. Humilde e simples. Jamais se vangloriar, importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30. 2 Coríntios 11,4, irão pregar vários Jesus diferentes. Se vão pregar vários Jesus diferentes, então vão surgir igrejas, fundador, homens, cada igreja vai pregar um Jesus diferente. A Universal prega um Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. A Mundial prega outro Jesus. A Internacional da Graça prega outro Jesus. A Plenitude, a Igreja Apostólica Plenitude de Deus prega outro Jesus. O Adventista Triangular. Então, se a Bíblia fala que irão pregar vários Jesus diferentes. Que é outro Espírito. Em Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. A igreja se torna pública. Então, é um só Espírito. É uma só verdade. É um só evangelho. Tinha pessoas de várias nações ali que entendiam sua própria língua materna. Atos Apóstolos 2, do 7 em diante. Por quê? Para não ter esse vários Jesus diferentes. Olha só que interessante. É uma só igreja. A verdade será conhecida pela igreja, não pela esses vários Jesus diferentes, essas igrejas que pregam vários Jesus diferentes. A verdade será conhecida pela igreja, uma só igreja, que Cristo fundou lá na cruz, gerou na cruz e deu o pastoreio, a primacia para Pedro, porque Pedro teve a revelação, não foi a carne ou o sangue de revelou, mas meu Pai que está no céu, por isso eu declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, para ter uma só igreja, um só evangelho, não vários Jesus diferentes. Isso quem diz é a Bíblia. Não sou eu. A Bíblia. Escritura. Vamos lá. 2 Coríntios 11:4. Eu amo esse versículo, porque esse versículo me mostra a verdade. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que você é pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente, é outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Efésios 3:10. Aqui morre esse texto. Essa mentira. Essas igrejas vêm de homens. Esse outro espírito. Esse vários Jesus diferentes. Porque a verdade será conhecida só pela uma igreja. Não é essas igrejas que pregam vários Jesus diferentes. Cada esquina tem uma igreja. Mas está na Bíblia. Não, a Bíblia mostra uma só igreja. A Bíblia mostra um pastoreio. João 21, do 15 a 17. A Bíblia mostra sucessores. 1 Coríntios, ou Atos Apóstolos 1, do 15 em diante. Atos Apóstolos 15, ali você vê a autoridade de Pedro, 7. Bispo, a maior autoridade ali era Tiago. Pedro coloca a casa em ordem, porque ele é o porta-voz, porque ele foi escolhido, ele é o pastor universal que pastoreia essa igreja, que a verdade está nessa igreja, porque essa verdade tem a premissa, a chave de ligar e desligar, porque surge todas as coisas aos seus pés. Efésios 2, Efésios 1, 22. Aqui, ó. Assim, Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela a igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Efésios 4:5. Sede solito em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança. Um só Senhor, um só batismo. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que não está a verdade. A verdade será conhecida pela igreja. A divina diversidade de sabedoria celeste pode conhecer pela a igreja. A divina diversidade de sabedoria. 1 Timóteo 3,15, que ela é o baluarte da verdade. Porque a verdade está nessa igreja. Porque
tem a premissa de ligar e desligar. Mateus 16. Eu te daria, tu és Pedro, e sob essa pedra de ficar na minha igreja, as portas do inferno aparecerão contra ela. Eu te daria a chave do reino do céu. Tudo que existe na terra será ligado no céu. E tudo que desejar na terra será desligado no céu, tudo que desligar no céu, na terra será desligado no céu. Olha só, eu te daria a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Segundo Coríntios 11:4, essas igrejas, esses vários Jesus diferentes, esse outro Espírito Santo, vai ter esse pastoreio. Vai ter o Espírito Santo lá que desceu em Atos Apóstolos 2, unidade, um só batismo, uma só fé. Segundo Coríntios 4, e não pregava Jesus de frente, que é outro batismo, que é outro evangelho, que são pessoas que fundam a igreja, que é ser o pastor universal dessa igreja, dessa sede, são essas igrejas de homens. O pastor da mundial, o líder ali é de Macedo. Da mundial, Valdomiro Santiago. Da Internacional da Graça, R. Soares. Da Plenitude, Agenda Duque e sua esposa, Bispa Henrique Duque. Olha só. O que a Universal prega, a Plenitude não concorda. O que a Plenitude prega, a Mundial não concorda. Então já tem uma discordância. Já tem divisões. Que é outro Espírito. É outro Jesus. O verdadeiro Espírito Santo está sobre ti, Pedro, e de ficar igreja, porque a revelação não foi de homens, não foi a carne, não foi de revelação, mas para que está no seu decreto, tu és Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave de ligar e ligar. O que você ligar aqui será ligado, o que você desligar aqui será desligado. Que essa igreja é a esposa, que tem o verdadeiro Espírito Santo. O Espírito Santo assiste essa igreja, em Mateus 28, 19, 20. Que interessante. Vem na minha igreja que a salvação, a mundial, a salvação está lá. Vem na minha igreja, a plenitude que a salvação está lá. A universal, a salvação está lá. A salvação está só numa igreja. A verdade só está numa igreja. O Espírito Santo só está numa só igreja. O pastoreio só está em uma igreja. A verdadeira doutrina só está numa igreja. Efésios 3:10. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12:28. Interessante. Para você não cair nesse conto de fada, nesses vários Jesus diferentes, até o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas 1, cara, é uma cegueira, cara. Porque o povo não quer saber o que a igreja ensina. Se você não escutar a voz da igreja, você vai se corromper mesmo. Você vai acreditar nesse evangelho light, nesse evangelho diferente, esses vários Jesus. E o texto diz que as pessoas abraçavam de bom agrado esse vários Jesus de frente. Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro evangelho diferente. 7. De fato, não há dois evangelhos. Que já cai por terra essas igrejas. A igreja só prega um evangelho. Se a igreja prega um evangelho, se a igreja só tem um evangelho, por que você vai seguir a universal, que é outro evangelho? Por que você vai seguir a plenitude, que é outro evangelho? Por que você vai seguir a Internacional da Graça, que é outro evangelho? Por que você vai seguir os batistas, que é outro evangelho? Por que você vai seguir os luteranos, que é outro evangelho? Por que você vai seguir os calvinistas, que é outro evangelho? Que você vai dar ouvido para o testemunho de Jeová, que é outro evangelho. A Bíblia fala que não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo abaixo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém prega a doutrina diferente daqui, receber seja eles comungados. Se o apóstolo Paulo fala, se eu, apóstolo Paulo, pregar outro evangelho, outro Jesus diferente, é inválido. Se Pedro pregar outro evangelho que é diferente da igreja, se Tiago, se João, é inválido.
O evangelho de sobre ti, Pedro, de firme igreja, o evangelho que Cristo ensinou, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, ensinou aos 12, Judas extraviou, teve um curso de 120 pessoas, Atos Apóstolos 15 ali, para ser incorporado no ministério apostólico para pregar esse evangelho. Santos Trento pregava esse evangelho, Tiago pregava esse evangelho, Pedro pregava esse evangelho, o apóstolo Paulo, quando se converteu, quando devastava a igreja, se converteu, pregava esse evangelho. Aqui já diz que não pode ter outro evangelho. Ao contrário que a igreja ensinou, pregou e anunciou o evangelho que o apóstolo Paulo prega aqui, ó. Ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmão, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Segundo Coríntios 4, ele não pregava Jesus diferente, que é outro evangelho, é o evangelho humano, o evangelho de homens, usando a Bíblia. Uso pessoal. Segundo Pedro 20, não pode ter uso pessoal. É da igreja, porque a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que é um só Espírito Santo, que é um só batismo, que é um só fé, que é um só pastoreio. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 4, ele não pegava Jesus de frente, que é o evangelho de homem, fundamento de homens, e as pessoas vão aceitar. Porque esse evangelho que a igreja prega é a verdade. A divina diversidade da sabedoria divina será conhecida pela a igreja. Não pelas igrejas, porque Cristo fundou uma só igreja. Cristo ele só tem uma noiva. Uma esposa. Que está lá sob o fundamento dos apóstolos. E profetas. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Que você conheça a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Que vem da igreja, da pregação dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos, porque isso que isso ensinou para ele. Que o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo, pregando ali na vida daqueles apóstolos. Que deram força, que inspiraram. Atos dos Apóstolos, para encerrar o vídeo, aqui ó, 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, ó. Não é outro Espírito. Descerá vós sobre o Espírito Santo. Não há outro, não é outro Espírito. Diverso, não. O Espírito Santo vos dará força. E serei minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Olha a diferença de 2 Coríntios 4 para Atos dos Apóstolos 1:8. Descerá vós, o Espírito Santo vos dará força, e serei minha testemunha, e irá proclamar e a edificar a esposa do Senhor. Só com o evangelho. Só com uma doutrina. Tanto que o texto fala outro Espírito, não fala nem santo, né? Que fala Espírito Santo. Lá é outro Espírito. E não pregava Jesus diferente, que é outro Espírito. Interessante. Olha só a diferença. Aqui fala Espírito Santo, lá fala outro Espírito, ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e serei minha testemunha, ó. 2 Coríntios 11:4, ó. Olha a diferença, ó. 2 Coríntios 11:3, você vai ver quem é. É a serpente. Aqui, ó. 3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompa o vosso pensamento, e se apartem da sinceridade para com Cristo. Por que outro? Porque o Satanás ele é espírito. Porque quando aparecer alguém pregando, outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Ou você está de receber outro Espírito. Ó. Não fala Espírito Santo. Satanás ele é um espírito também. Não é Espírito Santo. Tanto que o texto fala da serpente, ó, que enganou Eva. É o Satanás que vai pregar outro evangelho. Diversos. Que o diabo ele é espírito. Tanto que o texto fala, não fala Espírito Santo. Espírito diferente, ó, do que a vez recebido. Ó. Outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente aceitado. Lá em Atos Apóstolos 1:8 fala: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Serei minha testemunha. Espírito Santo, divino. Aqui é outro espírito. Espírito demoníaco, divisores, escândalo, vários Jesus, várias doutrinas, divisão, engano. Falso profeta. Mateus 24:4, Mateus 24:11, Mateus 24:11. Mateus 24:4 e 5. Apocalipse 16:13 e 14. Apocalipse 13, 14. E por aí vai. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 3 e 4.
Vamos meter aqui Timóteo para ver, ó, só para encerrar o vídeo. Timóteo 4, 1 e 2, ó. O Espírito diz expressamente, que é o Espírito Santo dizendo que nos tempos vindouros, alguns vão de apostar da fé, dando ouvido a espírito ebosteria, a doutrina diabólica, de hipócritas e impostores, marcado na própria consciência, um feiro na infâmia. Ou seja, recomenda essa doutrina aos irmãos e será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina que tem agora seguido com exatidão da igreja. O Espírito Santo está alentando e o Espírito Santo está ensinando. A verdadeira doutrina tem guardado com excelência, ensinando com excelência o caminho da verdade, o caminho da salvação. Salve Maria, sou o missionário Servo Roberto. Agradeço aí vocês que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Meu vídeo é simples. Faço vídeo lá no mato, faço vídeo aqui, simples. Que o Espírito Santo ele usa da simplicidade. Cada vez você mais humilde, mais simples, mais Deus vai te usar. Que foi assim. Deus escolheu aquelas pessoas pescadores, pessoas pecadoras simples, para se tornar grande no reino do céu. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.